Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando nos Evangelhos, nós já lemos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e hoje iniciamos o Evangelho de Lucas. Então, o nosso capítulo de hoje é Lucas, capítulo 1, e eu quero ler com você os versículos 68 ao 75. É o cântico de Zacarias, o pai de João Batista. Cheio do Espírito Santo, ele profetizou a respeito de Jesus Cristo, falando assim: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele, todos os dias. Amados, olha que texto extraordinário, né? Essa é uma parte do cântico de Zacarias, o pai de João Batista. Quando João Batista nasce e a boca de Zacarias se abre, porque ele tinha ficado mudo. Todo o tempo em que Isabel estava grávida, Zacarias estava mudo. E quando o filho dele, João Batista, nasce, imediatamente a boca dele se abre e ele começa a profetizar a respeito de Jesus Cristo. E ele fala essas palavras que eu acabei de ler com você. Amados, olha que extraordinário, que incrível tudo isso, né? Ele falando a respeito de Jesus, dizendo que ele veio para nos salvar, e ele diz, ele veio para lembrar a sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão. Eu acho interessante isso, para nos mostrar que a promessa de Jesus Cristo como o Salvador da humanidade foi realizada lá em Abraão. Muitas vezes nós pensamos na lei de Moisés, na antiga aliança, vendo apenas aquele momento, aquele período de tempo em que o povo de Israel viveu debaixo da lei de Moisés. Mas é interessante, o apóstolo Paulo fala isso lá na sua carta aos Gálatas, que 430 anos antes da lei ser entregue, Deus já havia feito a sua promessa, e ele fez a sua promessa de salvação lá em Abraão. Foi lá que Deus estabeleceu que levantaria um descendente de Abraão para salvar, e é interessante que ele é para salvar a nação de Israel e todas as famílias da terra serem abençoadas por meio dele. Amados, a salvação completa está em Cristo Jesus. Essa aliança que Deus estabelece por meio de Jesus Cristo foi profetizada lá em Abraão. E aí nos versículos 74 e 75 nós lemos que Jesus veio para nos resgatar, para que nós possamos servir a Deus sem medo, em santidade e justiça, diante de Deus todos os dias. Isso é extraordinário demais quando nós lemos lá em Romanos, no capítulo 8, quando nós vemos os versículos 15 e 16, que fala que o Senhor veio habitar em nós, o Espírito Santo veio habitar em nós. Nós lemos ali que ele nos deu um espírito que não é mais medroso, não é mais um espírito que tem medo, pelo contrário, é um espírito que recebeu a adoção de filhos de Deus, e por isso nós podemos clamar Abba, Pai. Amados, nós não precisamos mais viver com medo de Deus. Lá em Romanos 5:1 fala que porque nós fomos justificados em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus não é mais um relacionamento de medo, mas é um relacionamento de paz. Quando nós lemos lá em Gênesis, logo após o homem cair, nós vemos a primeira reação de Adão foi: eu tive medo e por isso me escondi.
O medo é a primeira reação do homem caído. O homem caído tem medo de Deus, mas por meio de Jesus Cristo, amados, nós não precisamos mais ter medo de Deus. Pelo contrário, Jesus Cristo é o novo e vivo caminho e por meio dele nós temos um relacionamento de paz com Deus. Não precisamos mais ter medo dele. Pelo contrário, podemos nos relacionar livremente com o nosso Abba, com o nosso Pai. E aí fala ali que nós podemos servir todos os dias em santidade e justiça. Amados, tem um texto lá de 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 30, que fala que é por iniciativa de Deus que nós estamos em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Amados, é por iniciativa de Deus que Ele entregou Jesus Cristo e Jesus Cristo é a nossa santidade, é a sabedoria de Deus, manifestando santidade, justiça e redenção para nós, para que nós possamos servir, como está escrito ali nos versículos 74 e 75 de Lucas 1, para que nós possamos servir sem medo, em justiça e santidade todos os dias da nossa vida. Amados, é por meio de Jesus Cristo que nós vivemos toda essa liberdade. É por meio de Jesus Cristo que nós não precisamos mais ter medo de Deus. E é por meio de Jesus Cristo que nós somos capacitados a viver em justiça e santidade todos os dias da nossa vida. Receba essa verdade, creia nessa verdade, não é pela tua própria capacidade, não é pela sua própria justiça, não é pela sua própria força. É por meio de Jesus Cristo. Jesus se fez santidade, justiça e redenção para nós, em nosso favor. Por causa da obra de Jesus Cristo, nós não precisamos mais ter medo de Deus. Nós podemos viver livremente, ter um relacionamento de paz com Deus. Afinal, Deus, por meio de Jesus Cristo, nos adotou como seus filhos. Medite nisso, receba essa verdade e tenha um relacionamento de liberdade, de graça com Deus, de favor, recebendo o favor de Deus. Tenha um relacionamento de paz com Deus, você não precisa ter medo de Deus. Compreenda que você se achega a Deus, que você foi unido a Deus por meio de Jesus Cristo. Não é pelo seu mérito, não é pelo nosso mérito, amados. Muitas vezes, quando nós falhamos, fracassamos, erramos, nós nos afastamos de Deus. Muitos vivem assim, não, amados. Quando nós erramos, fracassamos, falhamos, é aí que podemos entrar com ousadia no trono da graça, como está escrito lá em Hebreus. Por quê? Porque Jesus abriu esse novo e vivo caminho. É por causa de Jesus, os méritos são de Cristo Jesus. Amados, o mérito é de Cristo Jesus. Quem realizou a obra para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus em paz, em tranquilidade, sabendo que nós estamos unidos a Ele, foi Cristo Jesus. Não é o nosso esforço, não é a nossa capacidade. Eu encorajo você a receber essas verdades, a plenitude dessa verdade e a ter um relacionamento de paz com Deus, sem medo, e a receber toda a justiça e toda a santidade que Jesus Cristo conquistou, para que você possa viver sempre em justiça e santidade, que as tuas atitudes sejam sempre comandadas pela obra de Cristo Jesus, pelo governo de Cristo Jesus sobre a tua vida. Quando nós nos sujeitamos a tudo aquilo que Cristo fez, Ele mesmo trabalha em nosso coração, Ele mesmo trabalha em nossa vida, e aí nós começamos a ver em nossas atitudes, em nosso comportamento, a manifestação da vida de Cristo. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque o Senhor nos salvou. Muito obrigada porque o Senhor nos resgatou, nos tirou das mãos do inimigo. Muito obrigada porque o Senhor nos libertou do poder do pecado e da morte. Obrigada porque o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado Jesus Cristo. Muito obrigada porque o Senhor nos deu um espírito que não é de medo, mas é de poder, de amor, de equilíbrio. Obrigada porque Jesus Cristo é a nossa santidade, Jesus Cristo é a nossa justiça.
e por meio de Jesus nós podemos viver tudo isso. Muito obrigada, Pai. Obrigada porque Jesus Cristo conquistou um relacionamento de paz para contigo e hoje nós podemos nos relacionar livremente contigo, Paizinho. Muito obrigada em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.